Na única vez que um piloto venceu as 24 horas de Le Mans com seu próprio carro, seu colega de jornada brilhou como poucos. Jean-Pierre Josso, falecido há 2 anos, já havia vencido a edição de 78, mas foi a pilotagem brilhante em uma prova, chuvosa do início ao fim, que ficou eternizada na história. Ele e Jean Rondeau driblaram a desvantagem técnica e fizeram Porsche, Ferrari e BMW naufragarem com seus favoritismos. Um pouco mais daquela edição, marcada pelo alto número de abandonos, em nosso programa de hoje. Quinta-feira, 20 de julho de 2023. Esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de lembrança de quinta, hoje é dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, o pedido de todos os dias, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Jean-Pierre Josso, formado nas escolas de pilotagem de Jim Russell e na Winfield, sediada em Manicourt, iniciou somente aos 27 anos sua carreira como piloto. Ex-campeão de Fórmula 3 e com passagens pela Fórmula 2, já tinha 9 participações nas 24 horas de Le Mans, com um triunfo em 78 com o icônico Renault Alpine A442B ao lado de Didier Pironi, quando topou o desafio de correr ao lado de Jean Rondeau com o carro projetado pelo mesmo na edição de 1980. Rondeau não era nenhum estranho para Josso, longe disso. Desde 76 ele era quase como um piloto oficial do amigo piloto e construtor, com exceção feita aos anos em que a equipe Renault o requisitou. Mas em 80 seria o primeiro ano da lendária prova francesa que ambos correriam juntos. Aquela seria uma edição bem importante para os rumos da disputa, já que 8 categorias foram abertas pelo ACO. As corridas de carro esportivo na Europa estavam passando por tempos difíceis e a organização permitiu os regulamentos para os concorrentes da INSA. Muitos novos regulamentos inovadores foram introduzidos naquele ano, como a redução dos tanques de combustíveis de 160 para 120 litros, a proibição de substituição dos principais componentes mecânicos, motores, caixa de câmbio e diferenciais, desde os treinos até o final da corrida, e a introdução de uma nova plataforma de combustível emitida pela ACO, que desacelerou o reabastecimento de 35 segundos para 2 minutos. Mas a medida mais estúpida tomada pelo Automóvel Clube do Oeste foi de não adotar a volta mais rápida para a classificação, mas sim uma média de todos os pilotos do respectivo carro. A confusão foi tanta que mesmo no sábado de corrida, muitos falavam em acionar judicialmente a entidade. A tal média de velocidade fez com que John Fitzpatrick, a bordo de um Porsche 935 da Dick Barbour, mesmo sendo o mais rápido, largasse em segundo, pois a média de Henri Pescarolo e Jean Ranot foi superior. A redução do tempo de atividade nos treinos livres, outra decisão errada da organização, também provocou muita insatisfação porque desde o início os pilotos encararam um toró pesadíssimo. A qualificação foi um pesadelo para os chefes de equipe, pois havia uma janela muito pequena quando a pista era rápida. De um total de 65 inscritos, 10 deles ficaram de fora da corrida. A sessão encurtada significou que algumas equipes tiveram que abandonar um de seus 3 pilotos para que seus carros fossem elegíveis, o que só aumentou a ira dos competidores. Um dos desfalques foi de Desiree Wilson, que bateu seriamente seu Decadenet Lola na barreira da chicane Ford, chegando a capotar o carro várias vezes. Como a CO fez o favor de perder o tempo feito pelo carro, a equipe pôde trocar todos os componentes, pois na teoria não tinha tempo algum e não havia entrado na tal restrição. Só que o pouco tempo de pista, aliado com a ideia de jirico da média dos tempos, fez com que o time sacasse a sul-africana da disputa. A largada foi com chuva. Aliás, foi o mais chuvoso sábado que a prova viu. Tanto que o pé d'água que caiu na manhã deixou a pista repleta de poças. Mesmo assim, eles partiram para a largada dada por Joachim Springer, o presidente da ADAC. Mal completaram a primeira volta e a tempestade voltou com força. Fitzpatrick liderou de forma até tranquila,
mas depois de sua primeira parada não teve o mesmo rendimento e ficou para trás. Bob Wollek, da Porsche, assumiu a ponta, seguido por Hans-Joachim Stuck, da BMW, e Henri Pescarolo, que também era piloto da Renault. Por causa das condições adversas, poucos arriscaram algo, e após as 3 primeiras horas, a ordem dos líderes permaneceu a mesma. Isso não significa que não teve ação. Muito pelo contrário, a Lancia viu 2 de seus 3 carros abandonarem devido a uma falha na correia de transmissão da bomba de óleo, causando o travamento do motor. No começo da segunda hora foi o carro de Hans Heyer, Theo Fabi e Bernard Darniche. Meia hora depois, as vítimas foram Piercarlo Ghinzani, Gianfranco Brancatelli e Marco Allen. Na entrada da quarta hora, 4 carros já tinham se retirado da prova devido a acidentes. Aí quem se envolveu em acidente foi Hans-Joachim Stuck, que colidiu com Harold Gross. Ele acabou retornando à prova, só que devido aos reparos, qualquer chance de um resultado bom já estava perdida. Brian Hedman já havia substituído Fitzpatrick e estava na ponta, só que ao final da quarta hora quem pulou para a dianteira foi Jack Ickx. Hedman manteve seu Porsche em segundo, seguido de Helmut Kellener, que já estava no volante do carro 45. Rondeau e Josso mal viam a cor do top 5 quando a noite chegou em Le Mans. E aí, um pouco além de 5 horas e meia de prova, Ickx parou na Les Ronaldières, com a correia de transmissão da bomba de injeção de combustível quebrada. Experiente que só ele, o belga havia levado uma correia reserva e em 15 minutos o carro estava andando. Mas ele correu aos boxes para que o serviço fosse efetuado com correção. Não deu nem 10 minutos para que outros 2 carros enfrentassem o mesmo contratempo. Primeiro, o de Stuck, que se dirigiu aos boxes quase que imediatamente ao belga. 2 voltas depois foi Wollek a vítima. Os 3 retornaram normalmente à corrida, mas Henri Pescarolo tomou o primeiro lugar, seguido de Fitzpatrick e pela primeira vez no top 3, Rondeau e Josso, que subiram para segundo quando um furo de pneu atingiu o Porsche número 70. Quando a prova completava 1/3, Pescarolo viu a junta do cabeçote falhar e só restou o abandono. Fitzpatrick tomou novamente a liderança e começou a alterná-la com Josso. Só que o carro da Barbour Racing foi aos pits para ajustar a embreagem e logo em seguida uma falha em um dos cilindros fez o motor apagar nos boxes. Josso era novamente o líder. O problema até então é que o carro da Renault claramente não tinha ritmo e já no volante do Martini número 9, Reinhold Jost assumiu o primeiro lugar na metade da corrida. Rondeau e Josso vinham em segundo, seguidos de Fitzpatrick, Hedman e Barbour. Em quarto já estavam Alain de Cadenet e François Migaud, no mesmo Lola que havia se acidentado na classificação. Quando começou a amanhecer, a chuva forte da madrugada já havia dado uma trégua. Com quase 15 horas de prova, a Porsche viu 2 de seus carros darem adeus à disputa. Tetsu Ikuzawa, Rolf Stommelen e Axel Plankenhorn viram o motor pifar e minutos depois a transmissão deixou Wollek e Kellener a pé. Com 2/3, as vítimas de imprevistos eram Migaud e de Cadenet, que precisaram trocar partes do chassi traseiro, o que custou a eles 50 minutos. A prova seguiu um pouco mais tranquila até que com 18 horas, Ick e Jost foram acometidos pelo mesmo problema que atingiu o carro nos últimos anos, o pinhão velocímetro da quinta marcha. Mais uma vez a vitória escorria ralo abaixo. Foram mais de 25 minutos parados nos boxes. Rondeau e Josso, que nem de longe figuravam como favoritos, rumaram para a ponta. 3 voltas à frente de Gordon Spice, Philippe Martin e Jean-Michel Martin, no outro Rondeau, que provaram por uns poucos instantes o gostinho da vice-liderança. Com 20 horas, a disputa ganhou uma sobrevida quando a chuva atingiu em cheio a chicane Dunlop. Tanto Rondeau quanto Jost escaparam da pista. Ambos estavam em seus limites e a briga ganhou contornos de drama quando Ickx voltou ao Porsche e com 40 minutos para o fim, com um carro bem superior, conseguiu tirar todas as 3 voltas de desvantagem para Rondeau. A salvação dos franceses foi novamente ela, a chuva, e ela veio caprichada. Ickx correu para colocar os pneus de pista molhada, mas Rondeau decidiu se manter, e essa decisão foi determinante para o seu triunfo
porque a chuva cessou com menos de 15 minutos. Ickx voltou novamente para os pits. A precipitação da equipe Martini custou a vitória. Rondeau e Josso entraram para a história com a vitória. Pela primeira vez e única até os dias atuais, um piloto foi o vencedor com o seu próprio carro. Além disso, um jejum de 30 anos sem vitória de um piloto francês chegava ao fim. Para Jean-Pierre, um pouco de crítica de que a vitória em 78 tinha sido sorte se esvaziou com a performance soberba, principalmente nas condições adversas. Restou a Ickx e a Joest o segundo lugar. Logo depois da premiação, o belga anunciou sua aposentadoria das pistas, se dizendo desolado com a derrota. Felizmente, ele desistiu da ideia meses depois e rumou para mais 2 vitórias em solo francês e depois também foi muito bem sucedido no Rally Paris-Dakar. Aliás, a maior prova off-road do planeta também foi a escolha de Josso depois de escrever seu nome em Le Mans. Oficialmente, se aposentou das pistas em 92, aos 55 anos, e se tornou instrutor de pilotagem. Papi, como era conhecido pelos amigos, partiu em 18 de julho de 2021, aos 84 anos, entrando para a história do esporte a motor sem nunca ter corrido uma prova oficial na Fórmula 1. E nem precisava. Aquela primavera europeia de 80 já serviu para eternizá-lo. Acho engraçado o pessoal falar de piloto vencedor. Foi sorte. Foi sorte. O Josso só ganhou porque correu com o Pironi em 78, como eu já escutei gente falar. Nada que um Toró em 80 e um carro que não estava cotado para ser vencedor não fizessem ele brilhar, tanto ele quanto o Jean Rondeau, e colocar o nome na história dessa forma. Nenhum, até hoje, ela foi a única edição de um piloto que ganhou com seu próprio carro. E acho que pelo andar da carruagem vai demorar muito para surgir um segundo nessa lista, viu, pessoal? Gostaram, né? Quinta-feira que vem tem mais uma lembrança de quinta e mais um momento clássico das pistas. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e amanhã a partir das 9 tem o aquecimento, pessoal. A gente espera vocês. Tchau!